Educação à distância, mudando realidades. Saudações, pessoas! Sejam bem-vindos aos cursos do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Rondônia, o IFRO, Campus Porto Velho, Zona Norte. Eu sou a professora Anabela Barbosa e juntinhos estamos na jornada de metodologia dos trabalhos acadêmicos e científicos na trilha resumidinho de metodologia científica. Nesse episódio, continuação das citações. Como que a gente faz as citações? Então, nós já vimos que as citações, elas têm alguns elementos que, por exemplo, a fonte tem que ser de confiança, de credibilidade. Nós vimos os tipos de citação. Se você não viu os tipos de citação, então vai lá e consulta os outros vídeos, os nossos outros episódios, tá? Não pode perder. Bom, então não perca nenhum deles. Aí tem os tipos de citações, as citações direta, longa, curta, indireta, citação de citação. E como que a gente utiliza, né, a ideia de você ter a fundamentação teórica, para você construí-la, ela se faz dessas citações de fontes, de autores importantes que já pesquisaram sobre o assunto. E aqui, como que a gente vai configurar essa citação? Então, lembrando, a configuração tem duas etapas. Primeiro, a configuração da estética física no papel, como que a gente configura ela no documento de acordo com a ABNT, a 10520, e também a configuração com relação à busca, onde que eu encontro essa citação. Então, nós passaremos esses dois momentos. Aqui na nossa tela, então, a gente tem as fontes, né? As fontes, a gente pode pesquisar aonde? Então, falando de onde encontrar essas citações, a gente tem as bases de pesquisa. Uma das bases de pesquisa que nós temos, que é uma base institucional, inclusive, é a própria, olha só que lindo, o repositório de catálogo e dissertação, de teses e dissertações da CAPES, tá bom? Então, esse catálogo de teses e dissertações, o que que ele é? Ele é organizado pela CAPES. A CAPES é uma organização do Ministério da Educação e ele é um repositório de trabalhos acadêmicos de pós-graduação, mestrado e doutorado. Isso mesmo. E se você ir lá para a CAPES, né, lá para o repositório, a gente vai conseguir fazer o quê? A gente vai conseguir acessar esse repositório daqui a pouquinho. Então, só vou dizer onde que a gente vai. A gente tem também a nossa plataforma Sucupira. O que que é a plataforma Sucupira? Bom, a plataforma Sucupira é outro repositório, é para você pesquisar assim mesmo, você fica doidão nessas pesquisas. Ela é uma importante ferramenta para coletar informações, realizar análises e avaliações. Ela é a base de referência do Sistema Nacional de Pós-Graduação. Então, todas as revistas, todos os periódicos, revistas científicas, periódicos indexados estão na plataforma Sucupira, ok? E, além da plataforma Sucupira, a gente tem o portal de periódicos da CAPES. Então, a CAPES, ela tem o repositório, a gente tem a plataforma Sucupira e a gente tem o portal de periódicos. No portal de periódicos estão artigos científicos que foram avaliados pelos pares e publicados em revistas indexadas, ok? Então, esses são os 3 locais principais que você vai achar publicações para as bases. Então, o portal de periódicos da CAPES, onde tem artigos publicados em revistas. O que que o portal faz? Ele resume, ele coloca numa lista todos os artigos. Você pesquisa por tema, você não precisa encontrar o periódico. Na plataforma Sucupira você vai encontrar as revistas, você vai encontrar os periódicos e no repositório de catálogo, né, o catálogo de dissertações e teses da CAPES, você vai encontrar os trabalhos acadêmicos. Eles não necessariamente viraram livro ou viraram artigo, mas eles são registrados lá nesse portal e são colocados lá para que você possa pesquisar. Então, essas são 3 fontes confiáveis. Além dessa, a gente tem, evidentemente, a nossa biblioteca virtual. E são esses que nós vamos acessar.
Então, deixa eu acompanhar aqui com vocês. Vamos lá acessar, né, o nosso Swap. Então, como é que você faz? Você faz login no Swap, você coloca o seu usuário e a sua senha, ok? Você acessa, lembrando, você vai procurar aqui na minha visualização, pode estar diferente da sua, claro. O meu acesso é como professora, o seu acesso é como aluno, mas você vai rolar a barra e localizar. Olha só o que nós temos aqui. Então, nós temos a minha biblioteca, que é a nossa biblioteca virtual. A gente já tem aqui o Periódicos da CAPES, o link direto. A gente tem a biblioteca do IFRO, que é a biblioteca física. E lembrando, se você quiser consultar as normas da BNT, você pode vir aqui acessar a coleção disponível institucionalmente pelo IFRO. Para você acessar todos esses aqui, então você tem que passar pelo Swap. Para a gente acessar a minha biblioteca, então você vai até a minha biblioteca. Gente, se eu pudesse, eu ficava aqui ad eterno, tá? Ficava aqui para sempre. Então, olha só, aqui tem alguns livros que estão na minha pesquisa, que eu estava lendo, ok? Então, você tem os livros aqui embaixo, geralmente vão sugerir livros para você, e você pode procurar livros aqui, ó, pesquisar. Então, quando você clica em pesquisar, você vai ter aqui algumas possibilidades. Então, eu posso pesquisar, vamos pesquisar aqui Paulo Freire. Será que a gente vai achar? Paulo Freire. Será que a gente vai encontrar algum livro do Paulo Freire por aqui? Então, olha só, a gente tem aqui alguns títulos de Paulo Freire. Tem alguns títulos que tem o nome do Paulo Freire. Então, eu tenho aqui, ó, As Lições de Paulo Freire, via Paulo Freire Conscientização, A Importância do Ato de Ler, esse livro é maravilhoso. Então, você pode pesquisar aqui na sua biblioteca virtual. Isso aqui, gente, é Alice no País das Maravilhas. Então, é o local onde você pode se deleitar. Como que você faz para você ler esse livro? Bom, você vem aqui, acessa o livro, ó, pede para abrir o livro e ele vai carregar esse livro para você. E você vai literalmente ler o livro online, tá bom? Então, vai aparecer aqui o menu do livro, né, o sumário do livro. Aqui você tem a página do livro. Professora, mas você está falando de citação ainda? Estou falando de citação, sim. Porque a citação, para você fazer a citação, você tem que ler. E a gente está localizando um livro para você ler, para daí você fazer a citação. Então, aqui eu encontrei o livro sobre a importância do ato de ler, do Paulo Freire. Então, como que eu acesso esse livro? Eu já cliquei lá, já pesquisei, aqui eu tenho o sumário, eu posso ir pelo sumário, certo? Eu posso ir aqui por baixo, passando as páginas, ó, nas setas. Então, se eu clico aqui, eu passo para a próxima seta, perfeito? Então, eu posso passar aqui, ó, página 3, página 4, página 5, tá bom? Página 6. Ah, não quero ir por aqui não, quero ir pelo sumário. Quero vir aqui, ó, a importância do ato de ler. Então, você pode vir aqui e clicar no menu e colocar, olha, página 33, a importância do ato de ler. Eu já tô na página 33. Então, é a abertura do capítulo. Logo em seguida, a gente já tem o texto. Então, vamos lá. Olha aí o texto. Tem aqui o texto. Nossa, e aí agora, o que que eu faço? Bom, agora você vai ler, né? Vou diminuir aqui, vou recuar, você pode recuar o sumário, ó, para ficar melhor a sua visualização do texto, né? A ideia aqui é só, não é a gente ler necessariamente agora, né? Mas a gente, mas eu vou aumentar aqui um pouquinho para ficar melhor para a gente visualizar. Então, aqui você pode ler o livro. E aí, digamos que você está lendo o livro e você queira destacar alguns trechos. É possível fazer isso, professora, na biblioteca virtual? Claro que é possível. Então, olha só. Rara tem sido a vez ao longo de tantos anos. Quero destacar esse texto. Eu seleciono e posso colocar as cores que eu quiser. Olha que coisa fabulosa isso. Vou colocar aqui vermelho. Olha lá. Ficou destacado. Sério? Muito bacana, não é? Então, eu tô lendo aqui mais embaixo, ao ir escrevendo esse texto, ia tomando distância dos diferentes momentos em que o ato de ler se veio dando a minha experiência existencial. Olha, essa parte aqui também é legal. Não gostei dessa parte. Gostei dessa parte. A retomada da infância, distante, buscando a compreensão do meu ato de ler, o mundo particular em que me movia. Será que esse trecho é interessante? Posso selecionar esse texto? Posso. Posso colocar outra cor? Posso colocar verde, posso colocar amarelo.
Tá, e aí? Achei esses trechos importantes. Ah, eu estou escrevendo um texto sobre o ato de ler. Esse trecho aqui é bacana? É, e o que eu faço com ele? Bom, se você achou esse trecho interessante, então agora você vai fazer uma citação. Como que eu vou fazer a citação? Olha só que coisa bem bacana. Eu vou selecionar aqui, eu venho aqui ó, em copiar, certo? Eu vou sair daqui, vou entrar lá no meu texto, tá bom? Então, vou entrar aqui no nosso texto, vou entrar aqui no nosso template, ó, aquele template de metodologia, e vou escrever aqui uma citação, tá bom? Então, vou começar um texto aqui, ok? Aleatório, só para a gente ter a noção de como faz a citação. Então, o ato... Opa, não é o alto, é o ato. O ato de ler é importante instrumento para a compreensão do mundo. E aí eu vou colocar uma citação. E agora, professora, então agora que vem como é que eu faço a citação? Sim, vou dar aqui só um destaque para a gente conseguir visualizar melhor. E aumentar um pouquinho, né? Que senão também fica muito difícil. Bom, então olha, vou colar aquele trecho aqui. Então vou dar Ctrl C, Ctrl V. Olha lá, o trecho que veio lá do meu livro da biblioteca virtual tá aqui. E agora, quantas linhas tem esse trecho? Vamos contar? 1, 2, 3... Passou de 3 linhas? Passou de 3 linhas. Se passou de 3 linhas, como que eu faço a citação? Então, de acordo com a NBR 10520, eu tenho que fazer o quê? Eu tenho que selecionar o trecho, eu tenho que configurar ele com recuo de 4 centímetros, certo? Então, ó, vou recuar para 4 centímetros. O espaçamento entre as linhas é simples, certo? Então, é simples o espaçamento entre linhas. A fonte é calibre? Não, né? A fonte recomendada pela BNT é Times ou Arial. Então, vou colocar aqui Arial. O tamanho da fonte, considerando a citação que tem mais de 3 linhas, é tamanho 10. E o que eu tenho ao final da citação? Eu tenho que colocar sempre o autor e o ano e a página. Então, quem é o autor? Freire, em letra maiúscula, vírgula, qual que é o ano daquele livro? Ih, professora, eu não sei, vamos voltar lá? Vamos voltar lá. Então, vamos ver qual que é o ano dessa publicação. Onde que eu acho isso, professora? Aqui, ó, nesses 3 pontinhos você tem essa informação, referência bibliográfica. E aí depois a gente vai usar isso até, né, futuramente. Então, qual que é? Olha só, esse livro especificamente é de 2022, ele foi republicado, né? Então, ó, 2022, então qual que é o ano? 2022. Então, eu vou voltar lá no meu template, né, e vou colocar aqui o ano 2022, vírgula, então, nome do autor em letra maiúscula, ano da obra, vírgula, ano da obra, vírgula, e qual que é o número da página? Esqueci, professora, não lembro. Vamos lá voltar, página 36, ó, página 36. Então, eu vou lá na minha formatação e coloco P minúsculo, tá, gente? P.36. Então, esse é o jeito de fazer uma citação direta longa. Lembrando que eu tenho um espaço depois, antes e depois da citação. Então, faço o recuo de 4 centímetros, coloco o tamanho da minha fonte em 10, seleciono Times ou Arial, coloco o espaçamento simples entre as linhas, coloco o recuo e ao final eu coloco o quê? Coloco o autor, o ano e a página da citação, ok? Professora, e se for uma citação direta curta? Então, vamos continuar aqui. Vou continuar meu texto. E aí, vou continuar meu texto aqui. Deixa eu rolar a barra um pouquinho para a gente subir aqui. Vou continuar o texto assim. Desse modo, deste modo... O que é que o Paulo Freire disse ali? Você tem que continuar o seu texto, né? Deste modo, ó, ele nasceu lá em Recife, está rodeado de árvores, riscos menores que preparavam para o risco e as aventuras. Deste modo, a leitura, vou dizer, a
leitura é um risco e uma aventura. É um risco e uma aventura. E aí eu vou continuar meu pensamento. Digamos que mais adiante eu encontre outro trecho do Paulo Freire e eu vou fazer uma citação direta curta agora. Citação direta curta é como? Até 3 linhas, não é verdade? Então, deixa eu localizar aqui. Vou localizar um trecho aleatório, tá, gente? Só para fazermos a citação. Então, vamos ver aqui. Mas é importante dizer que a leitura do mundo, que me foi sempre fundamental, não fez de mim um menino antecipado em homem, um racionalista de calças curtas. A curiosidade do menino não iria distorcer-se pelo simples fato de ser exercida. Gostei dessa parte aqui, a curiosidade. Então, olha só, vou selecionar, aqui você já sabe como fazer, vou copiar, vou levar lá para o meu texto e vou Ctrl V, vou colar. Bom, olha só, eu termino ali, né? Ó. Deu quantas linhas? Quantas linhas deu a nossa citação aqui, ó? Deixa eu destacar a nossa citação aqui. A curiosidade dado por meus pais. Pronto. Deu mais de 3 linhas? Não, deu até 3 linhas. Se só até 3 linhas, a citação é uma citação direta curta. Então, eu vou colocar o quê? Vou abrir as aspas. O texto, ele continua do mesma fonte, no mesmo tamanho, certo? Mas eu fecho as aspas ao final, porque esse trecho aqui não é eu que estou escrevendo, é do Paulo Freire. Então, só para recapitular, aqui está de calibre, né? A gente vai colocar em Arial ou Times, vou optar por Arial. Tamanho da fonte 12, qual que é o espaçamento? Não é uma citação direta longa, então o espaçamento é 1,5 entre linhas. Coloquei as aspas para dizer qual que é o trecho que não é meu e ao final vou fazer o mesmo procedimento. Freire, eu já sei que o ano é 2022 e já sei também que a página é 36, tá? Então essa daqui é uma citação direta curta. Posso fazer de duas formas, tanto a longa quanto a curta, eu posso colocar o autor depois que eu citar, quando eu não estou conversando com o autor, ou eu posso colocar antes. Então, ó, posso colocar ele assim também. Vamos lá. De acordo com Freire, então, quando eu estou conversando com o autor, ó, de acordo com Freire, olha só, eu estou conversando, eu trouxe o autor para perto de mim. Se eu estiver conversando com o autor, eu tiro o sobrenome do autor de dentro dos parênteses e só deixo o ano e a página, ou só o ano. Se for as ideias, eu deixo só o ano. Se for o trecho ipsis literis, eu coloco as aspas. Então, de acordo com Freire, a curiosidade e tira ele daqui de dentro dos parênteses, ó. Perceba? Então, olha aqui. Se eu estiver conversando com o autor, eu tiro o sobrenome de dentro do parênteses. Se eu não estiver conversando com o autor, ele fica dentro do parênteses aqui no trecho. Se eu estiver conversando, ele sai do parênteses e vem para perto de mim e eu só deixo o ano e a página aqui dentro. E se eu colocar aqui a ideia do autor, que é o nosso terceiro tipo de citação? Bom, eu posso colocar assim, ó. Então, a leitura do mundo precede a leitura da palavra. Quem disse isso? Não fui eu não, tá, gente? Quem disse isso foi o Paulo Freire. E ele diz isso aonde? Nesse livro aí, A Importância do Ato de Ler, que não é de 2022, né? Essa daqui é uma republicação, mas ele diz no livro todo. Então, eu vou colocar aqui página 0 a página 100 e cacetada? Não, né? Eu vou colocar aqui. Então, isso aqui é a ideia do Paulo Freire, não é a ideia minha. Então, aqui eu venho a citação indireta. Ou seja, eu coloquei com as minhas palavras, mas a ideia é do Paulo Freire, a ideia não é minha.
Então, aqui estão as 3 formas básicas de fazer citação. A citação indireta, que é quando eu coloco a ideia do autor, mas a fonte, né, a palavra, o texto é meu. A citação direta curta, quando o trecho que eu estou copiando do autor, ele é menor que 3 linhas, ou ele é até 3 linhas, então ele é integrado ao texto, mesma fonte, mesma cor, mesmo tamanho, apenas destacado por aspas. Posso colocar ele conversando com o autor, certo? Igual tá aqui. Então, vamos destacar aqui, igual tá aqui. Como ele também dentro... Eu não vou destacar para não confundir vocês, a gente não faz destaque nenhum, tá? Então, eu posso trazer ele para perto de mim conversando com o autor, ou posso, se eu não estiver conversando com o autor, ele fica entre parênteses, em letra maiúscula, autor, ano e página. E se a citação passar de 3 linhas, ela vem com essa formatação de acordo com a 10.420. Né? Recuo de 4 centímetros, então é o recuo todo, não é só o parágrafo. Recuo de 4 centímetros para a esquerda, tamanho da fonte 10, espaçamento simples e a mesma observação, autor, ano e página ao final. Então, essas são as 3 formas de configurar as citações dentro de um documento, tá? Então, a configuração, a formatação das citações ocorre dessa forma em um documento. Então, a gente fez aqui, nesse episódio, nós fizemos uma citação, nós fizemos 3 citações tiradas de um livro na biblioteca virtual. Nos próximos episódios, a gente vai fazer as citações tiradas dos artigos e do catálogo de dissertações e teses da CAPES. Até a próxima, bonanças! Educação à distância, mudando realidades.